Às 11h22, ela já está aqui nos estúdios da Queluz. Ela que é especialista em práticas integrativas de saúde emocional. E hoje nós vamos falar sobre doenças autoimunes, quando o corpo, em vez de se defender, passa a atacar a si mesmo. Parece uma ficção científica, mas não é. Entender como nossas emoções e comportamentos podem influenciar o desenvolvimento dessas doenças. Bom dia, Michele. Bom dia, Padre Zé Luiz. Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Pois é, como a Michele sempre gosta de dizer, a ferida do outro é igual à minha. Cada pessoa carrega suas dores, seus silêncios, suas batalhas internas, e às vezes o corpo fala o que a alma tenta esconder, né, Michele? É verdade, gente. Às vezes a gente tem que ter assim aquele olhar que a gente tem para o outro, para a gente. Então, nós escolhemos esse tema, né, porque ele toca fundo mesmo, né, gente? Falar sobre a relação entre emoções, comportamento e saúde, muitas vezes ele leva, né, esse tema, o nosso corpo a adoecer, quando a alma está exausta já. Então, quando a pessoa vive para agradar os outros, quando ela não sabe dizer não e esquece de si mesma, porque nós somos especialistas para cuidar da vida dos outros. Nós somos especialistas para cuidar da saúde dos outros. Mas quando fala para cuidar da nossa própria, a gente fala assim, depois eu dou uma olhadinha nisso, né? Eu falo de carteirinha para vocês isso. Pois é, cuida da vida dos outros, mas não paga a conta dos outros, né? É detalhe. Explica pra gente o que são doenças autoimunes. Então, olha só, gente, as doenças autoimunes, elas acontecem quando o sistema imunológico, que é aquele que deveria nos proteger, né, contra gripe, contra resfriados, assim, ele passa a atacar as próprias células do próprio corpo. Então, isso gera inflamações e danos em diversos órgãos e diversos tecidos. Para a gente poder entender, tem várias doenças nesse cunho, né, de doenças autoimunes. Quando a gente fala assim, às vezes as pessoas ficam um pouco mais perdidas, mas eu vou falar alguns tipos de doenças aqui que vocês vão identificar. Lúpus, artrite reumatoide, psoríase, tireoidite de Hashimoto, quem tem aí hipotireoidismo, será que é hipotireoidismo mesmo ou é uma doença autoimune? Que na maioria das vezes é isso que acontece, tá? Retocolite ulcerativa, espondilite anquilosante e esclerose múltipla. Tem mais 3.000 doenças autoimunes para a lista. É muita coisa. Então, o mais importante é perceber o quanto o emocional ele pode influenciar nesse processo. Porque às vezes as pessoas ficam doentes e ela vem daquela chamada psicossomática, que gera ali tanto do sistema emocional quanto do sistema do próprio metabolismo. Por isso que se chama psicossomática. E quando a gente vive sob estresse constante, tentando atender a expectativa dos outros, o corpo interpreta isso como uma ameaça. O nosso corpo não foi feito para agradar os outros, nem a nossa mente, foi feito para nos agradar, né, para a gente poder viver. Tanto que eu ouvi uma frase, Padre Elas, falando assim, aonde que você mora? Eu falei, eu moro, eu falei meu endereço. Não, você mora aí, nesse corpo que você tá. Então, enquanto você não cuidar dele, você não mora em lugar nenhum. A partir desse dia, eu parei para pensar, eu falei, opa, peraí, é mesmo. Porque eu posso estar morando na casa onde eu estou hoje, no apartamento que eu estou hoje, mas na verdade a casa que a gente está é o nosso corpo. Se a gente não cuida dela, o que adianta você ficar aí limpando a casa o dia inteiro? Né? E o seu corpo como que tá? Né? Talvez aí tá a origem daquela expressão, esse corpo não te pertence. É verdade, talvez seja, né? E aí, nesse ponto, o sistema imunológico começa a se desregular também, a mesma coisa. Você cuida tanto de outras coisas, o que precisa, não cuida, né? Aí vem a doença autoimune. E é aí que entra essa ligação entre emoções e imunidade? Exatamente, viu? Já ouviu aquela frase? O corpo fala o que a mente cala? É simples assim, né, gente? Muitos psicólogos, psiquiatras, eles tratam a questão assim das doenças emocionais com essa frase também, né? Então, pessoas que têm dificuldade de colocar limites, né, que se cobram demais ou que vivem tentando ser fortes o tempo todo, porque ninguém é forte o tempo todo, né, gente? Acaba acumulando sobrecarga emocional e também sobrecarga imunológica. E essa sobrecarga ela vai aos pouquinhos ali confundindo o sistema imunológico, porque a inflamação está tão alta que as nossas células mesmo elas não entendem. Será que é um agressor, é um vírus ou uma bactéria? Ou o que que é? Só que ele não sabe reconhecer, então vem a doença autoimune. E aí ele não entende mais o que é proteção e o que é ameaça. E aí podem surgir essas doenças. E é aí que o corpo começa a pedir socorro? Sim, aí é um sinal de que ele está falando assim,
pausa, fica quietinho, verifica o que você está fazendo, né? É um convite para o autocuidado e para poder, assim, reconectar com o seu próprio eu mesmo. Porque às vezes a gente tem dificuldade de reconectar. Quando é criança, você vê, a criança muitas das vezes ela não aceita muito apelido. Quando a gente é criança, ou a gente cria o nosso próprio apelido, né? Que o meu era Kay, lembro disso até hoje. Mas não deixava ninguém me chamar ou de Kay ou de Michelle, era aquele ali. Já o adulto, ele vai deixando as coisas acontecerem, ou seja, ele não vai controlando esse processo. Chega um momento em que a última gota vai no copo, gente, e aí a doença ela fala mais alto. E o que pode ajudar quem está passando por isso? Pois é, aí que entra, né, a maravilha da saúde integrativa. O primeiro passo é olhar o ser humano como um todo, porque a saúde integrativa é isso. Saúde alopática, gente, é quando você vai no médico e o médico trata a sua doença. Isso é saúde de alopatia. Saúde integrativa é aquela quando você vai no médico ou outro profissional de saúde e ele vai te olhar como um ser humano total, além das doenças. Então, o tratamento integrativo, ele busca equilibrar o corpo, a mente e as emoções. E nesse processo, o enfermeiro integrativo, ele tem esse papel essencial, né? O enfermeiro integrativo é o profissional que acompanha o paciente de forma contínua, avaliando não só os sintomas físicos, mas também o impacto emocional e o estilo de vida. Ele orienta, a gente acolhe e aplica terapias complementares, ajudando a reduzir inflamações, dores e também a ansiedade, né? E entre essas práticas, né, desse tratamento, a gente tem a laser terapia, que melhora a regeneração celular e reduz a inflamação drasticamente. Né? Quem faz, né, quem sabe o que é laser terapia, já fez uma sessão, sabe muito bem do que eu estou dizendo. A autoemoterapia, que estimula o sistema imunológico naturalmente, ela é muito criticada, porque ela trata o organismo de forma natural. Então, eu que o diga, porque quem me tirou das crises de artrite reumatoide, que eu tenho uma doença autoimune, foram as práticas integrativas. E a autoemoterapia é uma delas. A suplementação personalizada, porque nem tudo é para todo mundo, que fortalece o organismo e melhora a energia, além das terapias integrativas mesmo, né, que equilibram o emocional e promovem o bem-estar. Aí você me pergunta assim, será que a corrida na rua é uma terapia integrativa? É. A academia é uma terapia integrativa? Também é. Conversar com os amigos? Também é, gente. Então, essas práticas, elas não substituem o tratamento médico, mas elas vão complementar. E o acompanhamento do enfermeiro integrativo faz toda a diferença para o paciente se reconhecer ali e se sentir cuidado de forma completa. Porque a gente tem que tratar o paciente de forma completa, né? Resumo da obra: cuidar da mente também é cuidar do corpo. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, quando ele manifesta uma doença autoimune, ele está dizendo: olha para mim, porque eu também preciso de você. Então, talvez as suas articulações estejam doendo, é o seu corpo chamando atenção. Seu cabelo está caindo, sua pele está com manchas, né, e tudo mais. Então, por isso, o tratamento ele vai muito além do remédio. É preciso a gente compreender e reaprender a dizer não, sabe? E também respeitar os nossos limites e permitir descansar, né? É engraçado que antigamente, Padre Luiz, quem era eu para poder sentar no sofá para poder ver uma televisão, que eu me culpava por isso, de tanto que eu me culpava, né, dessas questões, que vem de crenças limitantes de infância. Acabei desenvolvendo, mas acabei curando. Meu Deus do céu, e tem muita gente que entra nessa, né? Tem muita gente que entra nessa. Não, não posso conversar agora, porque eu tenho que ir lá lavar o feijão. Gente, depois você lava o feijão, depois você liga o fogo, vai atrasar um pouquinho o almoço. Mas o que que tem? Você conversar um pouquinho e você expressar aquilo que você está sentindo. Porque muitas das vezes, aquilo tudo que você está engolindo, sabe? A gente fala que é engolir sapo, né, para dizer isso, acaba virando doença depois. E às vezes hoje a doença que você está tratando, na verdade, você poderia auxiliar no processo de cura fazendo as terapias integrativas, que nada mais são do que cuidar do seu próprio corpo. Então, tá na hora, às vezes, de você parar um pouquinho e visualizar, tá bom? E se alguém quiser procurar Michelle Ruffini, Sim, aí a gente tem o telefone, né, lá do consultório, é o 319 9265 4363, vou repetir, 319 9265 4363. O consultório fica lá no prédio da Med Mais, na rua Narciso Júnior, número 323, no Campo Alegre, tá bom? Tem o meu Instagram, Michelle Rufinienf, tem o canal do YouTube que você vai conseguir rever esse podcast aqui, ele tá lá gravado, você pode encaminhar para qualquer pessoa, inclusive para você mesmo, para você ver mais tarde.
Ainda tem no TikTok também. E só mais uma dica que eu sei que eu estou estourando o tempo, Padre Zé Luiz. Ainda não, 11h32 ainda. É coisa bem rápida. Se você quer começar a perceber como é que o seu corpo começa a responder, faz uma coisinha à toa. Você que depois vai ver isso aqui no YouTube, vai perceber. Pegue um óleo essencial, principalmente o de hortelã-pimenta, que é o peppermint. Coloca uma gotinha na mão, esfrega essa mão e inala por 30 segundos. Esquece a bomba que está lá fora. Esqueçam a bomba que está lá fora. Isso. Esqueça a bomba, gente. Deixa a bomba explodir. Vai no seu cantinho, coloca uma gotinha, inala e respira. Esse óleo ele tem a capacidade de chegar no sistema límbico, que é das nossas emoções, em 3 segundos. Se você me falar qual remédio que demora isso tudo para poder fazer efeito, aliás, esse tempinho só para fazer efeito, eu mudo de nome. Então, na verdade, o óleo essencial, ele é o essencial para a gente começar a perceber que o nosso corpo está precisando de ajuda. Aqui a gente sempre faz isso, né, Padre Zé Luiz? Sempre, depois que termina aqui, na hora que sobe as letrinhas, sabe? Que eu vou no cinema, então sempre tem. Sempre tem a sessão óleo essencial, isso mesmo. E eu quero passar isso para vocês também, tá, gente? Qualquer dúvida, é só me chamar que eu explico para vocês como é que funciona. Michel Rufino, muito obrigado pelo podcast de hoje. Quinta-feira tem mais. Tem mais, com certeza. Muito obrigada, Padre Zé Luiz, Flavinha. E muito obrigada, ouvintes, também, né, por abrir a casa de vocês e deixar a gente entrar com mais informações.